Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre as Forças Armadas. Então nós vamos aprender a respeito da Marinha, da Força Aérea, do Exército, enfim, as funções, como que funciona, tá? Então a gente vai ver as regras constitucionais a respeito disso, tá? É importante ressaltar primeiro que se você for dar uma olhada na Constituição, tô aqui com a minha Constituição, do artigo 142 até o 143, que fala das Forças Armadas, ele não vai falar exatamente tudo o que eu vou falar aqui nos slides. Aqui eu quis me aprofundar um pouquinho mais, só para ter mais noção, porque em geral a gente não sabe direito a respeito das Forças Armadas, né? Então eu fui lá no site do governo, procurei nas Forças Armadas, entrei no site da Marinha, da Aeronáutica, enfim, do Exército, e procurei a respeito disso pra gente dar mais uma aprofundada, tá? Então se você quiser saber mais a respeito de cada uma das Forças Armadas, ingresso, patentes, etc., você vai dar uma olhada lá. Aqui eu só dei uma aprofundadinha pra gente ter um pouco mais de noção, porque a Constituição ela é bem sucinta, como eu disse, só do 142 ao 143, então não dá para ter muita noção das Forças Armadas, tá? Então eu fiz mais um pouquinho de aprofundamento só pra gente ter um pouco mais de aprendizado, tá? Então, como eu disse no começo, as Forças Armadas se constituem, então as Forças Armadas são a soma do quê? Da Marinha, do Exército e da Força Aérea, tá? Então, quando a gente fala de Forças Armadas, é desses três institutos, digamos assim, juntos, tá? Então, eles existem separadamente e juntamente eles são chamados Forças Armadas. Tá? Vamos lá. Então, o que são e para que servem, enfim, as Forças Armadas? A gente vai ver agora, tá? Então, as Forças Armadas são instituições nacionais, então, permanentes e regulares, ou seja, eles estão sempre, apesar de eles, às vezes, não ter uma guerra, não há necessidade de invasão estrangeira, enfim, de proteção do Brasil, eles sempre existirão, digamos assim. Então, tem treinamento, eles estão sempre em atividade, tá? Então, muito embora, às vezes, o presidente da República, às vezes, não chame o Exército, por exemplo, para repelir uma invasão, enfim, eles sempre estão fazendo alguma coisa, fazendo algum exercício, lá no quartel eles estão treinando, enfim, eles sempre estão permanentes, tá? E funcionando, tá? E regulares, então ele nunca vai não existir. Por exemplo, o Japão, um exemplo muito famoso, é o Japão. O Japão não tem exército. E o exército do Japão é o dos Estados Unidos, é muito louco, mas enfim, é isso. E se não me engano, a Costa Rica também não tem exército, eles preferem gastar o dinheiro deles com outra coisa. É bem interessante isso. Já no Brasil, não, as Forças Armadas existem, gastam uma grana aí, mas é um instituto que tem bastante força. Então, tanto a Marinha, a Aeronáutica, enfim, Exército, eles são permanentes e regulares, tá? Organizadas com base na hierarquia e na disciplina, ou seja, eles têm patentes, as patentes hierarquizadas, ou seja, eles têm o chefe, enfim, o general, enfim, eu não entendo muito de patentes, mas enfim, eles têm a sua hierarquia interna, que é deles, tá? E isso baseia a disciplina, então eles têm um sancionamento, um método disciplinar interno dos militares, das Forças Aéreas, tá? Então, das Forças Armadas, então eles não cabe aos outros poderes, dependendo da situação, é claro, cabe ao Poder Judiciário, enfim, determinar, mas a disciplina interna militar é deles, interna mesmo, tá? Isso advém da própria hierarquia, tá? Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, muito embora a gente diga que pode haver um golpe militar, enfim, inclusive os chefes das Forças Armadas, enfim, do chefe da Aeronáutica, chefe do Exército, enfim, eles deixam muito claro hoje em dia, inclusive vi uma entrevista de um deles faz algum tempo, que eles estão aqui para defender a Constituição, então não há mais possibilidade de um golpe militar, justamente porque na Constituição de 1988, que veio depois da ditadura militar, a Constituição deixou claro que cabe às Forças Armadas a defesa da Constituição, então não faz sentido haver uma intervenção militar, sendo que cabe às Forças Armadas a defesa da Constituição, tá? Então, caso queira, por exemplo, qualquer outro poder, o legislativo, o judiciário, enfim, fazer uma espécie de ditadura de qualquer forma, cabe às Forças Armadas a defesa da nossa Constituição. Então, de acordo, muito embora com eles,
Inclusive, eles já dizem isso claramente, que cabe às Forças Armadas a defesa da Constituição, tá? Então, essa defesa aí, essa coisa de intervenção militar, enfim, é muito refutada atualmente pelos chefes, enfim, tá? Então, a defesa da pátria, então, caso houver uma intervenção estrangeira, uma invasão, qualquer coisa assim, cabe a eles também a defesa do nosso Estado, tá? E as garantias dos poderes, então quando qualquer poder estiver sendo cerceado, enfim, também cabe a defesa deles. Inclusive, teve uma manifestação recentemente em Brasília contra a reforma trabalhista, em que o Michel Temer, o presidente atual, ele chamou as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, para a defesa do Palácio do Planalto, porque o poder, a ordem ali, a lei e a ordem estava sendo violada. Então ele chamou o Exército para a defesa lá de Brasília, enfim, foi bastante criticado, mas enfim, está numa das competências das Forças Armadas a defesa da lei e da ordem, tá? E também no Rio de Janeiro é muito comum as forças nacionais, enfim, ou até militares serem chamados por Rio de Janeiro para a lei e da ordem, em defesa dos direitos e poderes constitucionais, enfim, isso é muito comum no Rio de Janeiro, tá? Ó, visam assegurar, e também isso aqui tá no site das Forças Armadas, tá? Eu procurei lá, esse daqui é a característica da Constituição. Lá no site eu achei isso aqui, ó: assegurar a integridade do território nacional, defender interesses, recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros, proteger os cidadãos e os bens do país, garantir a soberania da nação. Então, tudo isso também faz parte das competências das Forças Armadas, tá? Então, tanto do Exército, quanto da Aeronáutica, quanto da Marinha, cabe tudo isso a eles, tá? Então, a integridade, né, a possibilidade de uma intervenção estrangeira, cabe aqui também. Defender interesses e recursos naturais. Então, por exemplo, o pré-sal, teve uma discussão com a Marinha e com eles, que as Forças Armadas, a respeito do pré-sal, porque cabia a eles a defesa dos recursos naturais, industriais, tecnológicos brasileiros. Então, também as indústrias, tecnologia, proteger os cidadãos, os bens do país e a soberania da nação, tá? Então, basicamente, quem que é o chefe das Forças Armadas? O chefe supremo, a gente tem as patentes internas. Então, sei lá, tem soldado, tem enfim, até o general, enfim, tal. Tem essa patente interna, só que o chefe acima, o supremo, é o presidente da República, tá? Então, caso existe uma guerra, a gente vê bastante nos Estados Unidos, aperta o botão vermelho, vamos chamar o exército, interfiram, bota uma bomba lá. Esse também é a nossa característica. O nosso presidente da República tem o poder total das Forças Armadas. Então, declarar guerra, tudo isso, mobilizar as Forças Armadas, tudo isso cabe ao presidente da República. Claro que, por exemplo, vamos supor numa situação de guerra, não é o presidente da República que vai determinar, as tropas vão andar por ali, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão bombardear tal lugar. Não vai ser o presidente que vai determinar isso. Vai ser os chefes, os comandantes, enfim, aqueles responsáveis para isso dentro da hierarquia interna de cada poder das Forças Armadas ali. Mas o presidente da República é aquele chefe superior. Então, caso em medidas extremas, ele pode falar ataque, não ataque, enfim, tá? Então, basicamente isso. Por exemplo, um exemplo bem grande é os Estados Unidos. O presidente lá mandou enviar bomba atômica lá no Japão, por exemplo. Foi o presidente, ele é o chefe das Forças Armadas, também como no Brasil. Então, foi ele que determinou, não foi uma ordem interna, foi uma ordem do presidente lá dos Estados Unidos. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, tá? Ó, atuam sobre... E daí o que acontece? O chefe supremo é o presidente da República, mas a gente tem um diretor superior, que é o ministro da Defesa, ali, do Ministério da Defesa tá aqui, mas é o ministro da Defesa, que também vai ser o diretor das Forças Armadas. Ó. Tem incumbência de orientar, supervisionar, coordenar as atividades desenvolvidas por essas instituições. Então, vamos dar dinheiro, não sei o quê, vamos criar mais um quartel, vamos comprar tanque, enfim, tudo isso cabe ao Ministério da Defesa. Então, o ministro da Defesa que vai participar dessas coisas. E o ministro da Defesa, ele tá também no Conselho de Defesa e da Segurança Nacional. Não, desculpe, ele tá só no Conselho de Segurança Nacional. Então, ele também vai estar sempre envolvido nessas situações de estado de sítio, estado de defesa, enfim, tudo isso, tá? Então, o ministro da Defesa também está nessa rede hierarquizada que tem nas Forças Armadas. Mas lembre-se que o presidente da República é o chefe das Forças
Forças Armadas, tá? Além daquelas da hierarquia interior, como a gente sabe, tá? Agora a gente vai começar a ver cada um dos poderes, tá? A Marinha é o mais antigo das Forças Armadas, tá? Ele existe desde da Declaração da República, sei lá da colônia, enfim. Ele é a primeira instituição das Forças Armadas. Então ele veio antes do Exército e muito antes da Aeronáutica, né? Então vamos lá, a Marinha do Brasil é a mais antiga Força Armada operando no país. A Marinha do Brasil atua na defesa das águas marítimas e pluviais. Então a Marinha... Pluviais é da chuva. Fluviais, então ele vai atuar no mar e nos rios. Então, por exemplo, um rio que tenha limite com outro país, por exemplo, o rio lá... se não me engano, o rio que separa o Brasil e a Argentina, o Brasil e o Paraguai, enfim, todos isso vai caber à Marinha a proteção também na costa do Brasil, a defesa lá, pessoal, ver quem tem habilitação para pilotar um navio, enfim, tudo isso cabe à Marinha, tá? Ó, desde a época do período colonial, a Marinha, porque, obviamente, os mares, né, foram os primeiros, os barcos, enfim, foi a primeira forma de locomoção, digamos assim, vasta, né, dos países. Então, enfim, vamos lá. Força Aérea Brasileira, então, os aviões lá. A gente chama de aeronáutica, mas na verdade o nome oficial é Força Aérea Brasileira, tá? As atribuições da Força Aérea Brasileira significa o quê? Segurança na navegação aérea, então a segurança lá, o pessoal dos controladores de voo, tudo da Força Aérea, tá? Operação do Correio Aéreo Nacional, olha, veja bem. O apoio logístico de inteligência de comunicações e instrução na repressão a delitos que envolvam o espaço aéreo, tá? Então, quando um avião está irregular, por exemplo, tudo isso também, tá? As áreas aeroportuárias, além do controle do espaço aéreo brasileiro, em cooperação com os organismos de fiscalização competentes. Então, tem se não me engano, é CENIPA, que é se não me engano, é uma agência aérea que Dilma Rousseff criou quando era presidente, que ficou responsável por analisar e investigar os acidentes aéreos. Então, quando há um acidente aéreo, o CENIPA que é o responsável por fazer essa investigação, não é a Polícia Civil do local. A Polícia Civil do local também pode abrir um inquérito lá para descobrir os causas do acidente, mas os principais, as pessoas que têm privação não, digamos assim, aquelas pessoas que têm aquela competência para analisar as provas, o local, tudo isso, é o CENIPA. Então ele que vai ali, se não me engano é CENIPA, tá? Ele vai analisar ali o local, vai ver, recuperar as peças, pegar as peças, montar, fazer um inquérito, enfim, tudo isso cabe ao CENIPA, é uma agência especializada só a respeito disso, tá? Eu acho inconstitucional. Eu acho que é inconstitucional porque cabe à Polícia Civil fazer investigações, então não há isso, a Constituição que determina isso na segurança nacional, a gente vai observar depois. Então não cabe ao presidente da República criar uma agência que retire competência constitucionalmente prevista para uma polícia, que é a Polícia Civil. Mas enfim, isso é uma opinião minha, enfim, tá? Mas o CENIPA é essa agência aí que vai investigar, e ela tá junto com a Força Aérea, então ela trabalha ali, isso de cooperação com os organismos de fiscalização, tá? Ó, Exército Brasileiro, agora a gente vai vir no principal, quando a gente fala de Forças Armadas, a gente lembra do Exército, né? Então o Exército tem como função a defesa da pátria, apoio às atividades de defesa civil, participando de ações de socorro, assistência a vítimas de desastres naturais, bem como procedimento de recuperação e construção. Então a gente tem aqueles hospitais de campanha. A gente lembra bastante do Exército quando tem um desastre, daí cai uma ponte, aí vai o Exército constrói uma ponte lá que é móvel, o Exército vai lá e constrói a ponte, daí restitui a passagem ali do pessoal. O Exército atua além de defesa naqueles momentos, então tem um desabamento lá, o pessoal do Exército vai ajudar a construir o lugar, limpar, fazer o hospital de campanha. Então o Exército tem médico, o Exército tem enfermeiro, o Exército é bem completo nesse sentido. E também a Marinha tem tudo isso, tá? Então, eles ajudam nesse sentido, tá? Então, o Exército, além de defesa da pátria, ele ajuda nesses desastres de defesa civil, tá? O que é o Estado-Maior das Forças Armadas? Na verdade, o Estado-Maior das Forças Armadas, eu achei lá no site também, não tem na nossa Constituição, mas ele é o Estado-Maior conjunto das Forças Armadas, ele foi criado em 2013, tá? Então, ele é bem novo.
que ele planeja em conjunto, então, integrado da Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, ele, além de ser as Forças Armadas, é o Estado-Maior. Então, vai caber ao Estado-Maior do conjunto das Forças Armadas fazer o planejamento de quando esteja em conjunto dessas três instituições, tá? Ó, otimizando os usos dos meios militares, logísticos, operações de paz, humanitárias, resgate, segurança de fronteiras. Então, vai fazer aquelas operações conjuntas. Então, quando precisar de uma operação de marinha, força aérea e exército, então a gente vai precisar de uma operação conjunta. Então, vai ser o Estado-Maior do conjunto das Forças Armadas que vai fazer essa operacionalização total ali, conjunta de todo mundo. Tá? Então a gente vai ver agora as regras que a Constituição dispõe a respeito das Forças Armadas, tá? Olha, eu juntei inicialmente as regras gerais aqui, tá? Então, assim, a gente sabe que as Forças Armadas, elas são hierarquizadas, tá? Então, tem sargento, soldado, enfim, até general, tá? Comandante e tal. Então, essa hierarquização também abre caminho para a disciplina, ou seja, como eles têm uma hierarquização interna, além da justiça que nós civis temos, isso abre possibilidade de sancionamento interno. Então, quando houver uma pena interna, punições disciplinares internas, militares, não cabe habeas corpus. Por quê? Porque é uma coisa interna, então não cabe o habeas corpus do Poder Judiciário para retirar a disciplina interna daquele órgão que é hierarquizado e tem sanções internas. É isso que a Constituição quer dizer, basicamente isso, tá? Então, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Por exemplo, eu sou militar, eu cometo um delito militar e eu sou punida militarmente. Eu posso ser presa administrativamente, eu fico presa dentro do cartel lá, dentro da própria do cartel lá dentro, tá? Se você viu, por exemplo, Tropa de Elite, tem no Tropa de Elite 1, se não me engano, ou 2, não sei, tem um soldado lá que ele bate em alguém dentro do cartel, sei lá, e ele é preso administrativamente, ele fica dentro lá de um arquivo morto, mexendo no arquivo morto, ele tem que ficar lá dentro, ele não pode sair. Contra essa pena que ele foi aplicado, que é aplicado para ele não cabe habeas corpus, porque é uma pena que advém do poder hierarquizado do exército. Lembre do Tropa de Elite, se você quiser assista os dois filmes, é muito legal. Serviço militar é obrigatório nos termos da lei, então quando o homem tem 18 anos, ele vai ter que ir lá se inscrever lá no serviço militar obrigatório. Isso é só para homens, tá? As mulheres, pode haver possibilidade de as mulheres eclesiásticos, os padres, freiras, enfim, ficam isentos do poder militar, do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Então, no caso de guerra, pode haver serviço militar obrigatório para mulheres, para eclesiástico, para padre, para, sei lá, pastor, para todo mundo, tá? As Forças Armadas competem atribuir serviços alternativos a que alegarem imperativo de consciência. É assim, quando, por exemplo, eu sou um homem e eu vou lá, me inscrevo no serviço militar obrigatório, sou chamado com 18 anos, tá? Só que pela minha religião, a minha religião não permite pegar em armas, por exemplo. E eu não posso fazer serviço militar obrigatório porque eu alego esse imperativo de consciência, essa crença religiosa de convicção político-filosófica que me impede de estar no exército porque eu não concordo com isso de forma alguma. Nesse caso, cabe às Forças Armadas dar um serviço alternativo para essa pessoa. Então, por exemplo, eu não concordo com isso e eu falo que eu não vou fazer. Então, podem me dar qualquer serviço alternativo e eles são competentes para isso. Se eu não fizer esse serviço alternativo, haverá o cancelamento dos meus direitos políticos, tá? Tá na Constituição, inclusive, isso. Então, eu tenho que cumprir esse serviço alternativo que as Forças Armadas vão me dar, no caso de eu não querer me inscrever por alguma razão, algum cunho filosófico, religioso, político, tá? Agora a gente vai ver os direitos e proibições que a Constituição dá aos militares em geral. Então, tanto Forças Aeronáutica, Exército, Marinha, todos vão estar incluídos nessas regras, tá? As patentes com prerrogativas e direitos e deveres estão conferidas pelo presidente da República. Então, à medida que ele vai subindo lá na patente, o presidente vai dar... Isso daqui pode ser delegável, tá? Em geral tá? Mas, por exemplo, o sujeito vai pra guerra, volta, aí ele ganha aquela estrela do cruzeiro, não sei o que, é o presidente que vai dar essa medalha lá, tá?
Militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, exceto acumulação de cargos de saúde, será transferido para reserva. Então, por exemplo, eu sou militar de carreira lá, porque assim, quando você se inscreve no serviço militar obrigatório, você não vira militar. Em geral, você vai para o cadastro lá, reserva, você não vai entrar para ser soldado e seguir carreira militar. É muito raro, tá? Porque em geral eles têm muita gente já inscrita. Então, em geral, o homem que vai no serviço obrigatório militar lá, se inscreve lá e não é chamado nunca, tá? Só no caso de guerra mesmo, tá? Então, em geral, os homens não entram no serviço militar obrigatório e viram militares de carreira lá porque é muito concorrido, muita gente quer. Então, tem excesso de contingente, que eles chamam, tá? Então não vai acontecer. No caso que o militar entre na carreira, o soldado vai ascendendo lá na hierarquia deles, e ele tome posse ou cargo, emprego público ou civil permanente, por exemplo, ele passa no concurso do Banco do Brasil, essa acumulação não pode haver, então ele vai para reserva, então ele vai ser militar da reserva e vai continuar no Banco do Brasil, é isso que ele quer dizer, exceto nessa acumulação de cargos de saúde, então ele pode ser militar do exército e ser médico em outro hospital, aí pode, tá? O que não pode é acumulação de outros cargos, por exemplo, ser militar, eu sou soldado do exército e vou trabalhar no Banco do Brasil, isso não existe, ele vai para reserva, tá? Militar nativa que tomar posse em cargo, emprego, função pública civil temporária não eletiva, lembre bem, não eletiva, a gente tá falando de concurso público, cargo de comissão aqui, tá? Ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovido por antiguidade e contado o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não transferido para a reserva. Então ele vai ficar agregado, ele não vai para a reserva ainda, ele vai ficar agregado, ele vai sair dos cargos ali disponíveis, ele vai ficar agregado e depois de 2 anos que ele ficar lá naquele outro cargo, naquele emprego, naquela função ali, cargo, emprego, função temporária, comissão, enfim, total, aí ele vai para a reserva. Tá? Então são casos diferentes. No primeiro caso, ele vai passar num concurso público, então ele vai para reserva direto, porque não é temporário. Agora, naquele caso de comissão, enfim, que pode ser temporário, ele pode sair, ele vai para reserva, ele vai ficar agregado e daí depois de 2 anos que ele vai para reserva. É isso que eles quiseram dizer. Tá? Então são 2 hipóteses. Vamos lá. Os militares são proibidos a sindicalização e a greve. Então, nenhum militar poderá ter sindicato dos militares, você jamais vai ver. E você nunca vai ver os militares em greve. Na verdade, acontece, mas isso é inconstitucional e é proibido, tá? É proibido pela Constituição. Não existe greve dos policiais militares, nem greve dos militares, do exército, da aeronáutica, jamais, tá? Você vai ver do policial civil, mas o policial civil não é militar, porque ele se chama polícia civil, tá? O policial militar, o exército, a marinha, a aeronáutica jamais vão poder fazer greve, tá? Jamais. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. Então, o militar, ele nunca vai poder estar filiado a partidos políticos, a não ser que ele se aposente ou vá para a reserva, agrega, sei lá, vira agregado, aí ele pode entrar no partido político. Tirando essas hipóteses, ele jamais vai poder participar de partido político enquanto ele for militar, tá? Na ativa, no caso, tá? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno de oficialato por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempos de paz ou em tribunal especial em tempos de guerra. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada e julgado será submetido ao julgamento pelo inciso anterior. Então, por exemplo, o cara que foi condenado pela justiça militar ou civil, ou comum, no caso, a pena superior de 2 anos, ele vai ser julgado indigno de oficialato. Então, uma coisa, isso aqui, essa daqui influencia nessa. Então, se o cara é preso, ele pode ser julgado indigno de oficialato. Por exemplo, um comandante, ele tá lá, ele é militar há anos, aí tem uma guerra e ele foge da guerra, ele deserta. Além de ser a pena de deserção à morte, ele vai ser julgado indigno de oficialato. E vai perder as patentes que ele tem, então vai deixar de ser comandante, é isso que eles querem dizer. Além disso, se o militar faz algum crime, ou militar ou da justiça comum, e é julgado apenas a mais de 2 anos, ele vai ser julgado indigno de oficialato também. Então, uma coisa, esse primeiro aqui pode ser sozinho, e isso aqui, esse segundo item aqui, ele vai influenciar também, vai gerar
O primeiro, é isso que ele quis dizer, tá? A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas. Então, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, se você quiser procurar lá, mas em geral tem concurso das Forças Armadas, se você é médico, você vai lá fazer o concurso das Forças Armadas. Ali no concurso tem que fazer diversas outras atividades, tem que pular muro, enfim, tem que se arrastar na lama, tem tudo isso que você tem que fazer, tá? Eu não sei exatamente como faz, porque eu sou professora de Direito Constitucional, mas é isso que acontece. Se você quiser dar uma olhadinha na lei e tal, tem isso, tá? Agora eu trouxe umas jurisprudências do STF pra gente aprender mais um pouquinho sobre as Forças Armadas, tá? Vamos lá. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública, segurança pública e administração da justiça, onde as carreiras de Estado cujos membros exercem atividades indelegáveis, então os militares, enfim, policiais, militares, inclusive a desação tributária, a saúde pública, médicos, enfermeiros, dos hospitais públicos, enfim, não estão inseridos no elenco de servidores alcançados pelo direito de greve. Isso aqui que tá querendo dizer, tá? Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados, atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são análogas para esse efeito às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve. Então, o STF quis dizer aqui que até os policiais militares são proibidos, civis são proibidos de fazer greve. Então, junto aos militares, os médicos, todos esses que são manutenção da ordem pública, segurança, saúde pública, administração da justiça, todos esses estão proibidos de fazer greve, tá? Isso que eles quiseram dizer. Então, a greve militar é inconstitucional, tá? Se o militar da ativa é alistável, ele é elegível. Aqui a gente chegou num ponto bem interessante. Os militares podem ser elegíveis, eles só não podem participar de partido político. Então, se você for ler lá nos direitos políticos, está escrito assim: são absolutamente inelegíveis os analfabetos e os militares conscritos. Ou seja, quando você faz 18 anos, você vai lá para o serviço militar obrigatório. Se você estiver cumprindo o serviço militar obrigatório, ou seja, você não entrou na lista lá do exército, você está cumprindo serviço militar obrigatório, você é conscrito. E os conscritos não podem ser elegíveis. Então, quando você estiver cumprindo o serviço militar obrigatório, você for conscrito, você não pode se eleger a nada. Agora, vamos supor que você entrou na carreira do exército, você está lá, você virou soldado, comandante, sei lá, general. Essa pessoa, ele pode ser eleito, só que existe um regramento diferente para ele ser eleito. O que acontece? Qualquer um, eu, por exemplo, se eu quiser me eleger, eu tenho que fazer parte do partido político por pelo menos 6 meses, 1 ano, para ser eleita. Isso é uma condição de elegibilidade, tá? Isso está na Constituição. Só que os militares não podem fazer parte do partido político. A gente viu aqui, ó. Militar, enquanto estiver em serviço ativo, não pode estar afiliado ao partido político. Então, como que vai funcionar a eleição do militar? Um militar, ele não vai precisar de partido político para ser eleito. Então, ele vai participar lá da eleição, sem partido político algum. E daí, quando ele ficar eleito, vai ter 2 regras. Quando ele tem mais de 10 anos de casa, ele vai ficar agregado. E quando ele for menos de 10 anos, ele vai ser aposentado. Não, desculpa, assim. A gente tem a regra aqui. Eu não vou tentar errar aqui para você passar a matéria errada aqui. Tem 2 regrinhas aqui, a gente vai ver no artigo 14. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, o militar alistável é elegível, só que ele não vai precisar entrar do partido político, tá? Isso vai acontecer. Se contar de menos de 10 anos de serviço, ele vai se afastar da atividade. Então, se ele virou soldado, general, enfim, menos de 10 anos de militar, ele vai ser afastado enquanto ele estiver cumprindo o mandato, tá? Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, nesse caso, então ele vai ser afastado ou agregado, se ele passar mais 10 anos, aí decorre a eleição. Aí, por exemplo, ele é eleito. Quando ele for eleito, passará automaticamente no auto da diplomação para inatividade. É isso que vai acontecer. Então, o caso do militar é completamente diferente dos outros casos. Então, o militar é a única pessoa que pode ser eleita sem qualquer partido político. E é isso que o Supremo Tribunal Federal quis dizer nesse julgado. Aqui, ó. Os oficiais militares só podem perder o posto e a patente se forem julgados indignos de oficialatos
Então, os policiais militares também entram na regra dos militares. Com eles, incompatíveis por decisão do tribunal competente em tempo de paz. Esse processo não tem natureza de procedimento parajudicial, mas sim natureza de processo judicial, caracterizando-se assim causa que pode dar margem à interposição de recurso extraordinário. Então, esse processo de ser indigno do oficialato também cabe recurso extraordinário, no caso violação da Constituição, lá nas hipóteses de recurso extraordinário, mas cabe. Isso que o Supremo Tribunal quis dizer. Os princípios gerais regentes da administração pública, novamente, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são aplicáveis, invocáveis na referência à administração do pessoal militar federal ou estadual salvo que tenha explícita disciplina e atenção às peculiaridades do serviço militar. Então, os princípios da administração pública também são aplicáveis na administração dos serviços militares. Então, lá no administrativo, tudo isso eles têm que fazer uma licitação, quando eles têm que comprar um papel lá pro exército, para imprimir, não sei o quê. Também tem que fazer administração, também tem que fazer concurso público. Tudo isso é aplicável também aos militares, tá? Então, a gente falou basicamente isso. A gente não tem muito o que falar. Como eu disse aqui na Constituição, só tem os 142 e 143. Se você quiser dar uma olhada em geral, tá basicamente tudo que eu passei aqui na aula tá aqui. Se você quiser aprender mais, tem lá o site das Forças Armadas. Eu entrei lá, dei uma lidinha. Se você quiser ler sobre as patentes, tem lá também. Enfim, lembre-se que eles têm disciplina, que eles interna, então essa coisa de não cabe habeas corpus. Eu acho que essa regra é legal você sempre lembrar que quando tiver disciplina interna, não cabe habeas corpus. Lembre da tropa de elite, que o sujeito ficou preso lá administrativamente, tá bom? É uma matéria bem fácil, não é difícil de aprender, então eu espero que você tenha entendido, tá bom? Muito obrigada e até mais.